Mateus 12:9 diz assim: partindo Jesus dali, entrou na sinagoga deles. Amém. Amém. Só esse versículo. Feche seus olhinhos, por favor. Meu Rei, meu Pai, meu Senhor, absoluto e perfeito, eu te louvo pelo perdão de nossos pecados. Eu te louvo pela graça que o Senhor derramou e nos foi tão maravilhoso, porque fomos alcançados por ela. Oh, maravilhosa graça, que nos transportou do mundo das trevas e nos trouxe para o mundo da maravilhosa luz. Obrigado. Obrigado pelas pessoas que esta noite celebraram a Ti em ofertar, em dizimar, e que Te louvam com suas vidas. E agora, Senhor, nós queremos aprender a Tua palavra. E é a Tua palavra que nos norteia, que nos conduz, que nos anima. E se não for a Tua palavra, ficamos como que veleiros sem vela, como que navios sem leme, como nuvens sem chuva. Então nos guia na Tua palavra, que saiamos daqui esta noite abastecidos e entendidos naquilo que o Senhor quer nos orientar. E eu lhe rogo isso agora, no nome de Jesus o Cristo, que comigo está e conosco está. Amém. Amados, esse texto que nós acabamos de ler, tão importante, não só retrata um fato na vida e no ministério de Jesus, mas ele retrata também uma importância gigantesca no contexto de igrejas, do qual fazemos parte. E é justamente nesse contexto de igrejas que quero pensar convosco esta noite. Porque falo a pessoas entendidas. Falo a pessoas esta noite que acredito que tenham consciência de Jesus dentro dos seus corações. Quero falar-lhes como um pastor, mas como uma voz solitária no sentido de pedido de socorro, mas também no sentido de compartilhar o sentimento de Deus. E o que acontece aqui nesse texto é que Jesus estava saindo de uma viagem evangelística e missionária. Os seus discípulos ainda estavam se achegando a Ele, não tinham todos ainda um pleno entendimento das palavras de Jesus e nem tampouco intimidade com Ele. Eles estavam conhecendo Jesus aos poucos, embora andassem com Ele dia e noite, mas era algo recente. E tudo que se sabe é que Jesus estava há poucos meses, tempo integral com esses discípulos, e o seu ministério não era suprido de tantos recursos, de modo que ele também fazia e vivia pela fé. Até porque é isso que o Espírito Santo fazia em Jesus, e que os apóstolos, quando escreveram na pessoa de Lucas, Atos, no capítulo 10, o verso 38, fez questão de citar que Jesus, tudo que fez, ele fez em razão, em função e pelo poder do Espírito Santo, e não fora de outra maneira. Portanto, tudo que Jesus teve ou fez foi pela fé. E esse ministério que ele estava a desenvolver enfrentou, como o nosso, dificuldades das mais incríveis. E percebam que agora eles vêm vindo também de uma situação que não é boa. Até porque, passando em uma roça, os seus discípulos estavam com fome. Então entraram na roça alheia e tomaram algumas espigas e comeram algumas espigas de milho. Percebam que, do jeito que o texto aparenta, eles nem as assaram, comeram assim mesmo, estando elas maduras, né? De modo que questionaram Jesus, não porque entraram na roça alheia, mas porque era sábado.
Então os preceitos começam a ser ensinados a partir dali, e Jesus diz, e deixa o povo sabendo que Ele é Senhor também do dia de sábado. E é por conta de ser sábado, Ele sai desse ambiente e vai até a cidade. E na cidade onde Ele está, Ele entra nesse ambiente no que é chamado de sinagoga. E permita-vos tentar mostrar a vocês em rápidas palavras, embora eu sei que todos já sabem, mas é bom lembrar. Sinagoga era um ambiente bastante adequado a contextos religiosos, mas ele nem sempre fora assim. Sinagoga nasceu de uma iniciativa dos judeus que estavam aprisionados ou cativos na Babilônia. 400 e poucos anos antes, eles tiveram histórias mais trágicas de abandono e de tristeza de suas terras em função de serem levados cativos à Babilônia. E percebam que lá, sem templo, sem cultura, os sacerdotes entendem que eles podem e devem ter um ponto de referência para cultuar a Jeová. Então, com a liberalidade de Nabucodonosor, dos reis que vieram, eles construíram lugares em separados para buscarem a Deus. E essa mesma ideia foi levada à região de Israel, que estava ocupada por pessoas de outras nações, mestiços, dos quais se fundiram aos judeus e nasceram um novo povo, os samaritanos. E por razão do templo ter sido destruído por Nabucodonosor, e agora, quando retornam, demora 25 anos para que Esdras consiga levantar de volta o templo e Neemias reconstruir os muros de Jerusalém. Mas até isso acontecer, já tinha estabelecido várias sinagogas, vários pontos de culto, também nas regiões de Israel. Perceba que essas sinagogas tinham o mesmo contexto das sinagogas babilônicas, que nasceram com um tríplice fundamento. A ideia de sinagoga não era apenas um lugar de se reunir para culto, mas ela tinha 3 razões de nascer. A primeira razão era para se assentarem e ouvirem a leitura da palavra de Deus e compreendê-la. Por isso era explicado as Escrituras. E a leitura era da Torá, dos 5 primeiros livros e de alguns profetas que estavam escritos. Outra razão era para que aquele lugar servisse de alento e de cuidado de pessoas. Então a sinagoga criada na região do rio Quebar era para atender os desvalidos e descamisados. Afinal, os israelitas viviam como cativos em uma terra estranha, não tinha a mobilidade nem também a prosperidade que tinham em suas terras. E o acúmulo de pessoas carentes fez com que eles tivessem a ideia de que sinagoga era um espaço de absorver as necessidades das pessoas e de ajudá-las como um todo. Portanto, era um ambiente onde se buscava a Deus, mas também fazia com que servisse pessoas durante os dias. A terceira razão era que a sinagoga servisse como instrumento de ensino, funcionasse como escolas, que conduzisse os filhos a um futuro e pudesse mostrar a eles qual era a ideia de Deus em relação à vida do ser que serve. Entretanto, nos dias de Jesus, quase meio milênio passou, e nos dias de Jesus a sinagoga parece não ter mais o mesmo contexto. Porque Mateus, quando cita, ele coloca essa expressão que não é legal. E cita outras vezes, ele diz sinagoga deles. Ele poderia ter colocado simplesmente sinagoga, mas ele fez questão de colocar sinagoga deles. Interessante que essa palavra, sinagoga, ela vem do hebraico, que é a junção de 2 palavras, que é Bet Kenesh, que significa juntar e conduzir. Então a ideia de sinagoga era justamente trazer as pessoas para que juntas entendessem como conduzi-las.
Por isso a leitura da palavra, o cuidado e o entendimento através do ensino às crianças. Mas o Mateus disse que a sinagoga é deles. Deles quem? Pertencia, portanto, agora ao corpo clerical, aos líderes religiosos do seu tempo. As sinagogas passam a ser identificada como deles, porque o contexto de existência dela mudou-se. Primeiro, ela não é mais um ambiente onde as pessoas iam somente para ouvir a palavra e serem abençoadas, ou serem cuidadas, ou colocar os seus filhos para aprenderem. Mas ela passa a ter um contexto apenas religioso. E dentro do contexto religioso se desdobra em duas vertentes. A primeira, financeira. A segunda, política. A primeira, eles se utilizam da sinagoga como pontos de arrecadação. Então a sinagoga passou a ser frequentada diariamente ou semanalmente ou nos sábados por pessoas de posses que podiam manter a riqueza do império sacerdotal. Tal riqueza explorada não apenas pelo sacerdócio nas sinagogas, mas também pelo sacerdócio no templo. Tal riqueza tinha os escalões de comando, no mesmo nível em que Roma tinha os cobradores de impostos e que os judeus trabalhavam para Roma e ganhavam suas altas comissões, também nas sinagogas possuía o mesmo contexto de corrupção e engodo das pessoas. Então ela agora passou a ser um ambiente selecionável, tanto que pobre não entra ou não é interessante dentro de sinagoga. O segundo contexto que ela era executada era para cuidar dos desvalidos e descamisados. Mas agora é deles. E não há espaço para gente que tem necessidade. Há espaço para gente que pode ajudar. Mas não há espaço para quem precisa de ajuda. Interessante que nos dias de Jesus, a sinagoga era para ser frequentada por todos, mas ela agora é objeto de apenas alguns. Mas algumas pessoas não podiam entrar na sinagoga, como por exemplo, pobres, desvalidos, não podiam. Leprosos, não podiam. Doentes de qualquer doença visível, não podia. Quem tinha câncer de pele, não podia. Mulheres nos dias da menstruação, também não podia. Era um lugar exclusivo. Só que é tão paradoxal que Simão, o leproso, que era um homem rico, podia. Por quê? Ele era leproso, mas ele era rico. Então ele podia sentar nos primeiros lugares da sinagoga. Não é estranho? Ela deixou de atender os pobres e desvalidos para dar lugar àqueles abastecidos, cujo interesse ajudava o clero. Em terceiro momento, era para ser uma escola que atendia as crianças e mostrasse a cultura do reino para elas. Mas infelizmente, a cultura do reino foi subvertida justamente porque Jesus diz: vocês não entram no reino e impedem que as pessoas que querem entrar possam entrar. Então agora, a sinagoga, que era um lugar abençoador, ela passou a ser simplesmente o objeto deles. Um sistema religioso deles. Deles quem? Dos sacerdotes. E é nisso que Mateus faz o diagnóstico. E Jesus vai a esse lugar. E ali ele opera um grande milagre. Eu não vou nem me ater ao milagre, porque já falamos sobre isso. Mas eu quero te mostrar esse diagnóstico que Mateus faz. É o diagnóstico que se pode fazer do ambiente religioso dos dias de hoje. No mesmo contexto que Mateus aponta o problema da igreja daquele tempo, se aponta o problema da igreja nos dias de hoje, aonde o processo
se tornou meramente mecanismo religioso, onde aquilo que servia para, em primeira instância, ser a casa de Deus, onde primeiramente é ensinado sobre Deus, passou a ser objeto de propriedade particular, onde não poucos líderes nesse país fazem da igreja seus patrimônios pessoais, fazem das igrejas seus palácios e seus impérios, fazem do que é chamado de igreja a sua fonte de subsistência. É ou não é verdade? E não poucos conseguem viver em alto nível de riqueza extraída da igreja, mesmo que para isso tenha que subjugar aqueles que em meio a ela trabalham. Sabe? E aí causa em nós um espanto, porque a igreja, primeiro que ela não tem um dono humano. No Evangelho de Mateus, no capítulo 16, e o verso 18, 19, Jesus disse: eu edificarei a minha igreja. Então a igreja, ela pertence unicamente a um Senhor, a saber, Jesus o Senhor. Então ninguém acima de Jesus ou do lado de Jesus tem domínio sobre a igreja. É o que Paulo diz aos Efésios no capítulo 3, dizendo que Deus o constituiu como cabeça da igreja, e ela é o seu corpo. Então quem dirige, ou pelo menos deve dirigir a igreja, é o Senhor. Ele é o Senhor da igreja. É Ele quem dá a ela as diretrizes, as normas. E é interessante que se Ele é o Senhor da igreja, as pessoas às vezes me perguntam, dizendo: pastor, como há poucos dias alguém me perguntou, como é isso? A Bíblia diz que o fim da lei é Cristo, e que portanto vivemos agora na graça maravilhosa de Jesus. E é verdade. E disse-me este: portanto vivemos sem lei. Ora, a resposta que digo foi: é verdade que a Bíblia diz que o fim da lei é Cristo, mas a mesma Bíblia que diz que o fim da lei é Cristo é a mesma que cita: não estamos sem lei, mas estamos agora debaixo da lei do Cristo, que é a lei do amor. Então a igreja de nosso tempo não mais obedece pelo medo, mas deve obedecer pelo amor. Não mais serve pela obrigação, vai servir pelo amor. Não mais cultua porque é um ritual que ela tem que cultuar, mas vai cultuar porque ela ama, então ela quer cultuar. Não mais canta porque alguém a condiciona a cantar, como que a liturgia do culto. Mas ela canta porque ela entende que seu cantar vai louvar o Eterno, que a beneficiou com coisas que ela não merecia. Então agora a igreja não é mais um instrumento carregado pelo homem como a rédea, que a conduz para lá ou para cá, conforme o seu jeito. Ela tem a liberdade em Deus, de servir a Deus, pelo amor a Deus. E é isso que a igreja de hoje, do mundo de hoje, ainda não entendeu. E não entendeu justamente porque não é conveniente a muita liderança ensiná-la. Porque se entende que a liberdade em Cristo pode tirar o domínio de lideranças da igreja. Mas eu entendo pelo Evangelho que é diferente. A liberdade em Cristo propõe à igreja uma vivência prática de um Evangelho genuinamente vivo, e que não precisa de adições e nem tampouco adereços para se tornar produtivo. Temos, portanto, um diagnóstico de nosso tempo. A igreja também deixou de ser um ambiente onde os desvalidos e descamisados
têm acesso e conseguem ser atendidos. Certo dia eu disse aqui nesse púlpito, e talvez tenha chocado alguns, disse que a igreja, infelizmente, os nossos muros e nossas paredes separam as pessoas de Deus. Se eu pudesse, eu arrancaria as paredes da igreja e arrancaria o muro da frente. Até porque a igreja não é a estrutura física, a igreja é a estrutura orgânica que está sentada aqui. Igreja não é esse prédio que você se senta dentro dele, não é a denominação Batista Boas Novas. Igreja tem o teu endereço, tem o teu nome, tem o teu DNA. A igreja é você. Você é a igreja. Quando você sai daqui de dentro, isso é apenas um prédio que para nada serve senão para te congregar dentro dele. E que um dia, quando esta partir, o anticristo vai fazer disso aqui depósito para as suas luxúrias. E não pense que o Espírito Santo vai elevar uma linha dessas poltronas confortáveis. Mas eu tenho certeza que Ele não vai querer deixar nenhuma das pessoas que está sentada aqui sem ir ao céu. Portanto, a igreja, ela foi elaborada para atender pessoas, para cuidar de pessoas. Embora ela tenha perdido essa característica, e somos sabedores disso. Estima-se que a igreja brasileira, naquilo que Deus tem investido na igreja brasileira, e não é pouco, com 330 mil prédios nesse país próprios, fora prédios locados, uma instituição que se chama evangélica, com 330 mil templos, de denominações das mais diversas. Imagine o patrimônio líquido. Uma igreja que arrecada anualmente, pasmem, mas no Brasil as igrejas arrecadam anualmente cerca de 27 bilhões. Agora imagina 27 bilhões para atender a fome no mundo. Certo dia, enquanto voltava do Mali e desembarquei no Maranhão, alguém questionou-me sobre isso. Então eu orei a Deus e disse: Senhor, dá-me a resposta para esse cidadão. O que dizer a ele? Pois ele me perguntou: o senhor veio da África e me fala tanto da África, mas nós não temos nada a ver com a África. Afinal de contas, eles estão famintos, isso é um problema de Deus. Eu disse: eu concordo com você, então vou falar com o chefão. E fui perguntar a ele. E ele disse: filho, isso não é um problema meu. Eu disse: como não é um problema teu? É a tua igreja que está na África também faminta. Existe 1 bilhão de pessoas famintas. E ele disse: é um problema de vocês. Como, Senhor? Então me faz lembrar o texto onde os discípulos chegam a Jesus e de maneira preocupada diz: temos um problema na mão, Senhor. Nós temos 20 mil pessoas com fome e tudo que temos é 5 pães e 2 peixes. E Jesus diz: gente, não manda ninguém embora, dá vocês de comer. Do mesmo jeito é os dias de hoje. Ele continua acreditando que nós podemos dar de comer ao mundo. E não somos nós uma fábrica de alimento global, mas nós somos aqueles que detêm a luz, que podem iluminar os povos a saírem das trevas e alcançarem a prosperidade no Cristo, que é Senhor de todas as coisas. Mas mesmo que queiramos pregar o Evangelho às nações, é difícil você pregar o Evangelho para quem tem fome. É difícil você chegar e falar: Jesus é o Senhor da vida, enquanto que o cara está morrendo de fome na sua frente. Como? Eu gordinho como sou. É legal falar que Jesus é bom. Ele é bom para mim, olha o tamanho da minha pança. Mas como falar para alguém que Jesus é bom se ele pesa 40 quilos? Que comeu a semana passada. Então a igreja tem que fazer mais do que simplesmente pregar para as pessoas. Mas tem que servir as pessoas. Tem que cuidar das pessoas. Seus recursos têm
tem que servir de instrumentação para Deus abençoar pessoas. A igreja não é um instrumento para guardar dinheiro para si. Recentemente eu fui pregar em uma igreja, uma comunidade aqui no interior do Goiás. E depois o pastor me fazer pelo menos umas 40 perguntas sobre o projeto África e Índia. Então finalmente, com muita alegria, ele diz: nós estamos muito bem, obrigado. Esse projeto no momento não é interessante para nós. Eu digo: o que passa? A igreja tem alguma dificuldade em nos ajudar ou em fazer parte dessa constituição de missionários dos países não alcançados? E ele disse: não é nossa filosofia. Hoje a gente conseguimos chegar a um teto razoavelmente equilibrado, onde nos dá uma certa margem de segurança. E eu digo: como que funciona essa certa margem de segurança? E ele diz: bem, nossa margem de segurança faz com que a gente tenha uma igreja realmente equilibrada, e que se o mundo acabar, pelo menos durante 2 anos, nós temos dinheiro em caixa suficiente para viver. Eu digo, por curiosidade, só uma curiosidadezinha assim, quanto seria assim esse dinheirinho que vocês têm na poupança? Ele falou: bem, é o custo mensal da igreja. E a gente hoje, nós temos aqui uma despesa média de 600 mil por mês. A minha mente já viajou, eles têm 12 milhões na poupança. Eu já pensei, o que eu faria com essa grana, irmão? Calcule. Porque a igreja não é uma empresa, a igreja é uma instituição de Deus. A igreja vive da fé, para atender pessoas pela fé, para amar pessoas pela fé, para andar com pessoas pela fé. Não estou dizendo que você não tem que se planejar, eu estou dizendo que você precisa amar antes de poupar. O que Jesus está vendo aqui é que a igreja deixou de ter a visão de cuidar de pessoas para ter a visão de cuidar de si mesmo. Ela deixou de ser uma instituição que levava educação aos filhos, que eram estes que conduzia o futuro do reino de Deus naquele tempo. E esse é um problema crônico de Israel. Você não perceba, volta comigo lá na sua Bíblia, no livro de Juízes, por favor. Veja como é crônico, isso precisava ser mudado. E eles tentaram mudar, mas sucumbiu sempre na segunda ou terceira geração. Juízes, no capítulo 2, o versículo 10 diz assim, ó: foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após deles se levantou, que não conhecia ao Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera em Israel. Perceba que esse é um grande problema que a igreja não atentou, embora os irmãos que estavam no cativeiro atentaram, mas gerações posteriores vieram e eles perderam a ideia. Uma nova geração surgiu, mas essa não conhecia o Senhor. E por que não conhecia? Porque os seus pais, e os seus líderes e os seus sucessores não conseguiram conduzi-los a entender e compreender quem era Deus. E o grande problema de nossa geração é que estamos imergindo na mesma dificuldade. Perceba que o evangelho nesse país está completando 160 anos de existência, entre tradicionais e pentecostais. E esse ano se faz 500 anos de reforma protestante no dia 31 de outubro. E eu ainda continuo perguntando: que reforma é essa? Se a gente continua sendo católicos evangélicos, cometendo os mesmos erros do tempo da Inquisição. Só não matamos pendurados, mas matamos de palavras. Só não caçamos as bruxas com os cavaleiros, com aqueles grandes escudos, mas estamos caçando os crentes com nossas verbalizações, nossas mensagens, internet e tantos equipamentos que se utilizam. Sabe, estamos nos tornando mais assassinos do que antes. Estamos nos tornando mais perigosos do que antes.
Antes alguém tinha que empreender uma caminhada longa para perseguir alguém. Hoje, simplesmente com algumas teclas, você consegue matar a fé de uma pessoa sem pensar duas vezes. É um tempo perigoso, onde a igreja está esquecendo de ser igreja. E nós gostamos do que fazemos, porque é cômodo. Entre segunda, terça, quarta, quinta e sexta, nós temos um bom compromisso de vir à igreja quando podemos. No dia de quarta, e ritualisticamente temos que ir bater cartão no dia de domingo, se não estiver chovendo, é claro. Ou se não tiver um aniversário, um churrasquinho, né? Eu não vou nem colocar isso no pacote, porque isso é prioridade. Então perceba que nível de cristianismo nós estamos vivendo em pleno aniversário de reforma. Sabe? É quase que necessário fazer uma nova reforma, onde o evangelho genuíno possa ser de fato trazido à tona. Quem sabe se Lutero pudesse se levantar do túmulo, ele ia pregar não 95, mas talvez 1095 novas teses em cada igreja. E talvez repetido pelo menos 1000, dizendo: viva pela fé, viva pela fé, viva pela fé, viva pela fé. Isso é um tempo da igreja acordar e perceber o quanto ela precisa mudar. E eu queria que você chacoalhasse o irmão que está pertinho de você e está tão caladinho, afinal de contas, uma mensagem como essa não dá para o cara glorificar, mas é para o cara pensar mesmo. Então chacoalha o bonitão pertinho de você e diga: saiba, querido profeta, que eu e você somos a igreja. Então eu e você precisamos de uma reforma. E desculpa eu ser drástico, mas não é uma reforma estética, onde vai lá no cara que estica o seu zoinho, os seus beijos assim, esticadinho, colocar um botox ou arrancar as partes sobrando. Não é nada disso, não, irmão. É uma reforma por dentro. Porque eu sou igreja, eu preciso entender o real sentido dela. Perceba que como a gente está perdido, nós não sabemos o que fazer. Como a gente está perdido, a gente não sabe como ganhar pessoas. Como a gente está perdido, nós ficamos buscando estratégias aqui e acolá. Sabe? Ficamos olhando na internet para ver a nova revelação do momento. Ficamos olhando igrejas para ver qual é o tipo de estratégia que tal pastor adotou, porque ele conseguiu saltar de 10 para 15. O que aconteceu? Que ele conseguiu fazer uma mudança radical e agora ele está com 50, antes não tinha nada. E a gente vive de estratégia em estratégia. Parece que a cada década tem que ter uma nova estratégia. Sabe, aí todo mundo emerge para aquela estratégia e diz assim: agora achamos a galinha de ovos de ouro. Aí os do passado dizem: não, nós achamos, mas infelizmente nós perdemos. Não era galinha, era pato. Agora vocês conseguiram a galinha. Quem sabe ela dê certo. Porque de tempo em tempo tem que achar uma coisa diferente. Estratégias e mais estratégias, movimentos e mais movimentos, e a gente precisa criar eventos e mais eventos, e enchemos a igreja de eventos e congressos e tanta coisa, e tudo que a gente consegue é movimentar os crentes. Olha lá, se não chover. Então a primeira coisa que os pastores oram é: Deus, nós vamos fazer um congresso para os crentes virem, mas por favor, não chove. Frio nem se fala, porque daí congela até a língua para te glorificar. Então, por favor. É um grande problema. Porque aprendemos a construir coxos espirituais, onde como boas ovelhas a gente vem se alimentar e volta. E fazemos desse ambiente um grande restaurante pomposo. E a gente vem todo domingo aqui jantar gostoso. Nas quartas, de vez em quando, se não tem um restaurante melhor, a gente vem jantar aqui. Não estou dizendo da janta lá do fundo, estou dizendo dessa janta aqui. E a gente se assenta nas nossas poltronas confortáveis e diz: e aí, garçom, me traz o menu. E a gente espera que o menu esteja ao nosso desejo daquele dia, porque se não tiver muito legal, a gente vai dizer: puxa, a boia hoje estava ruim, é muito caro, é muito salgada, a lagosta não estava legal, aquela comida de hoje estava um pouco para o meu paladar, não muito legal. E a gente exige o melhor do nosso garçom. E acreditamos que ele é o garçom.
E nós somos o cliente. Então queremos que Deus nos sirva da melhor maneira, nos sirva com uma boa canção, o Ministério de Louvor, que por favor nos abasteça. Que o pastor traga uma boa comida bem preparada, porque senão... Ai. Entende? Afinal de contas, eu venho para a igreja para me alimentar. E quando eu observo Jesus fazendo diagnóstico da igreja, ele percebe que a igreja é o contrário, ela se reunia para alimentar ele. Para servir a ele. A igreja do tempo de Jesus, o cliente era Deus. E é interessante isso. Porque ela chegava nas suas reuniões e dizia: o que o Senhor espera de nós agora? É como se dessemos nas mãos de Deus o menu e disséssemos: escolhe, Senhor, o que queremos, o que o Senhor quer que nós cantemos hoje. Como o Senhor quer que nós nos conduzimos hoje. Mas nós aprendemos que o nosso ritualismo de culto precisa ser exatamente adequado. Nós não podemos mudar a ordem dos hinos. Não pode se pregar antes e cantar depois, porque talvez o cliente não goste. Quem disse isso? Eu queria que você chacoalhasse de novo o irmão que está pertinho de você e diga: é tempo de reforma. E tem que começar por mim mesmo. É interessante isso. E a gente fica tentando entender o que significa ser adoração. E a gente acha, pastor Vando, que adoração é exatamente quando aqui a gente consegue elencar bons hinos e conduzir a igreja e ela dá a resposta correta. E a igreja sai dizendo: nossa, hoje nós adoramos, hein? Que louvor, hein? Uau, gostei. Quer ver se trouxer um bom artista? Nossa, hoje arrebentou, adoramos ao máximo. E Deus continua procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não é estranho. E por que Ele continua procurando? Justamente porque Ele quer dizer que a adoração não significa que aquilo que nós fazemos seja o único mecanismo que Ele aceita como adoração. Adoração é algo desprovido de qualquer intenção humana de se aparecer. Adoração é algo totalmente voluntário, independente de quem te conduza. Mas motivação que sai do teu ser é dar a Ele aquilo que você tem de melhor. Adoração não é quando as pessoas te pedem para cantar. Adoração é quando você decide dar a Ele o seu cântico. É diferente. Adoração não é quando você observa quem está cantando ao teu lado. É justamente quando você não vê ninguém ao teu lado. Você só vê Ele. Então é um tempo da igreja sofrer uma árdua reforma. Porque ela tem perdido a sua identidade. E a gente copia de tudo e de todos um pouco. Porque esperamos fazer o melhor. E queremos que a igreja cresça. Mas é difícil fazer com que a igreja cresça. Eu queria que você visse comigo num texto. A igreja precisa crescer. Mas como? Como ela vai crescer? Como ela pode ter uma mudança radical de vida, sofrer uma reforma, impactar o mundo de hoje? Como? Paulo escreve em 2 Coríntios, no capítulo 5. Oh, Jesus. Olha o que Paulo escreve no verso 15 em diante. Ele diz assim: e Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aqueles que por Ele morreu e ressurgiu. A reforma que a gente precisa sofrer é o entendimento de fato do que somos agora. É a real prova do que somos agora. Se o diagnóstico que Jesus fez da sinagoga é o mesmo diagnóstico que se faz da igreja dos dias de hoje, então a gente precisa fazer uma volta à nossa origem espiritual e compreender o que de fato somos. E perceba que a gente precisa buscar estratégias, porque não conseguimos pessoas que se identifiquem com a ordem do Cristo. Se a igreja tem
a responsabilidade de ser um local onde as pessoas se ajuntam para aprender a palavra, tem a ideia de cuidar das pessoas desvalidas, necessitadas, e de ensinar o futuro àqueles menos favorecidos. E a gente está um tanto que distante disso. A gente precisa voltar ao eixo. Então eu queria que você perguntasse para quem está pertinho de você. Então, nesse diagnóstico todo, como podemos fazer a igreja crescer? Sendo eu a igreja. A resposta está aí. Sendo você a igreja. O único jeito de a igreja crescer é sendo você igreja. O único jeito de o mundo ser modificado é sendo você igreja. Isso não significa que você tem que andar com um crachá da sua denominação no peito. Isso significa que você tem que andar por aí gritando: eu sou de tal igreja, eu sou fulano de tal e tal e tal. Não, nada disso. Significa que o meu viver e o teu viver é que determina o quanto seremos igreja. E uma das coisas preponderantes que o Evangelho me ensina, e que Paulo deixa muito claro, é que para retomarmos a nossa identidade e podermos fazer a igreja crescer, é necessário simplesmente viver o que Paulo está dizendo aqui. Ele diz de maneira clara: Jesus morreu por todos. Ele fez isso pelo mundo inteiro. Essa é a mensagem do Evangelho. Não há outra mensagem maior do que essa. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. É a mensagem universal do Evangelho. Todos concordam comigo, não concordam? É a mensagem do Evangelho. Ela é tão simples, mas tão poderosa. Mas agora o que Paulo faz complica. Porque ele diz assim, mesmo no verso 15: para que os que vivem não vivem, ou não vivam, mas para si. Eu queria que você lesse comigo esse versículo 15, por favor. Olha o que Paulo diz, repita comigo assim. Não está na tela, mas eu vou dizer, você diga comigo. Diga assim: porque Jesus morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas a partir de agora vivam para aquele que por eles morreu e ressurgiu. A pergunta que lhes faço é: você aceitou Jesus um dia? Quantos aqui aceitaram Jesus de verdade um dia? Levante a mão. Entregou-se para Ele, não é verdade? Você foi batizado nas águas, não é verdade? Então você morreu, ressuscitou, como citei na quarta-feira. Você aceitou Jesus, se entregou para Ele. E como você o chama? Você o chama de Jesus, e geralmente chama de meu? Como você o chama? De meu? Eu não ouvi. Você geralmente diz meu? Ele é o que é seu? Ok. Então Paulo diz: ok, se você aceitou a Jesus, você diz que aceitou Jesus, e Ele é teu Senhor, então você não pode viver mais para si. Então agora você tem que viver só para Ele. A vida que você está vivendo não é mais sua. Não te pertence mais. Diga para quem está pertinho de você, diga: isso não te pertence mais. A ideia de Paulo é nos fazer compreender que a vida que a gente vive agora deve ser unicamente exclusiva, consagrada à vontade dEle. Por quê? Porque Ele é o que teu? E Senhor é a palavra dono. Então Ele é o que? O teu? Então, se você é dono de alguma coisa, a coisa faz aquilo que você não quer que faça. Porque você é dono. Você é dono do seu carro. Seu carro diz para você: não, eu não quero ir na igreja hoje. Não, porque você é dono dele, você é o guia. O carro tem vontade, mas você tem vontade. Então como é que vai fazer isso? Você tem vontade, Deus tem vontade. Como que vai
consertar essa dualidade das vontades? Como? Coloque a mão no ombro de quem está perto de você. Diga: Jesus ensina, dizendo assim: todavia, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Sabe o que é a boa notícia que eu quero te dar, povo bonito? E eu vou parar já. A boa notícia é que você não tem mais vontade. A sua vontade não significa nada perto da vontade dele. E quando você for orar a ele, faça como orou Jesus, dizendo: Pai, afasta de mim esse cálice, se possível. Mas não seja feita a minha vontade, Senhor. Seja feita a sua vontade. Não é legal? Mas quem é que no meio da aflição ora assim? Chega o final do ano e todo mundo quer trocar de carro, comprar uma roupa nova, quer emagrecer para entrar o verão. Maguinho. E até ora a Deus: me ajuda, Senhor, eu preciso perder 25 quilos. Me ajuda, em nome de Jesus, Senhor. Sai, gordura, em nome de Jesus, sai. Não sai. Ah, se fosse assim, a irmã nem venderia comprimido nunca mais. Perceba. A nossa vontade, ela precisa ser subjugada à vontade dele o tempo todo. Porque você não vive mais para você, irmão. Nós não conseguimos gerar vidas porque exatamente vivemos para nós. Porque se vivêssemos para ele, entenderíamos que geramos vida em nós mesmos como geramos vida nos outros. Entende? Há um poder que opera dentro de nós, e eu vou tentar te mostrar isso na quarta-feira, mas deixa eu tentar te adiantar alguma coisa. Venha comigo rapidamente na carta de Paulo aos Efésios. Eu estou tentando te ensinar o jeito de viver em Cristo. Ai, irmão. Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 3. Capítulo 3 de Efésios, verso 20. Ele diz assim: aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A palavra que Paulo usa aqui, a palavra poder, é a palavra dínamo. Interessante que a palavra hebraica, a palavra grega usada geralmente para poder ou explosão é a palavra dunamis, força, poder, power. Mas aqui ele utiliza a palavra dínamo, que tem a mesma tradução, porém com um sentido diferente. Dínamo fala de geração constante de energia. E dunamis fala de um poder explosivo, que vem e bum. Mas o dínamo é uma constância. Então o que ele está dizendo é que há um poder constante sendo gerado dentro de nós. Mas esse poder só é gerado através do movimento. Então a vida que é gerada em nós só é gerada quando você gera a vida nos outros. Por isso, se o crente não gerar a vida, ele morre. Entende? O evangelho que chegou a mim, se eu não compartilhá-lo com alguém, eu não gero vida em mim mesmo. Porque o único jeito de eu gerar vida em mim mesmo é eu iluminando outra pessoa. Quem aqui já teve bicicleta com o dínamo? Eu vou levantar a mão bem baixinho, porque isso aí é coisa bem antiga. Entendeu? Tanto é que tem só 4 ou 5 aqui. Mas aquilo era uma bênção, irmão. Aqui nós tínhamos no sítio, se você visse, você ia babar. A bicha tinha fitinha nos guidões, um monte de rolinha de plastiquinhos na roda, ela saía fazendo, sabe? Era uma motoca. Fora o paralama com luzinha. Você não ia nem imaginar. O mais triste dela era a capa de cilim, que o meu pai era corintiano, então a capa de cilim era corintiano, coisa horrorosa. Só que a bicicleta era verde, não combinava nada. Então era um palmeirense com um corintiano.
Coisa mais triste, irmão. Entretanto, ela tinha um farol, irmão. Farol abençoado. E quanto mais pedalava, mais o bicho acendia. Aí você pedalava menos, a luz ia fazer assim. Aí você pedalava bastante, a luz acendia assim. Lembra disso, Palmeirinha? Era assim, né? Ela acendia, ficava um dia. Mas daqui a pouco você estava cansado, aí a luz ia desvanecendo. Tem um dínamo dentro de você. E ele só vai acender com muita luz à medida que você tiver pessoas para iluminar. Esse movimento de você comunicar o evangelho a alguém é o que vai trazer vida em você. É por isso que você vai desfalecendo, suas forças vão acabando, o evangelho em si vai se atrofiando, porque você precisa compartilhá-lo. Para receber coisa nova, você precisa dar coisa nova. Para você viver o novo, você tem que entregar o novo. Entende? Paulo diz, não viva mais para você. Você é uma igreja, você não é uma sinagoga deles, você é do Senhor. Enquanto que Mateus está dizendo, a sinagoga é deles, Paulo está dizendo, você é dele. Eu não sei se você continua sendo ou quer continuar sendo no mesmo modelo de Mateus. Eu prefiro ser no modelo de Paulo, sendo ele meu Senhor. E se você quiser, olha o que ele faz contigo. Uau! No mesmo capítulo de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 16. O Paulo nos submete a algo extraordinário aqui. Ele diz assim: assim que daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, ainda que tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne. Contudo, agora, já não o conhecemos desse modo. O que Paulo quer dizer aqui? Primeiro ele diz assim, gente, mesmo que nós, sendo carne, tenhamos conhecido a Cristo ainda quando estávamos na carne, só que agora nós não mais conhecemos a Cristo na carne, porque agora somos espirituais, não vivemos mais para nós mesmos, mas vivemos para Ele. Ele diz assim, do mesmo modo, é importante conhecer as pessoas, olhar as pessoas, não mais como carnais, mas como espirituais. O que Paulo está tentando nos entender é que uma vez que eu e você vivemos para Cristo agora, então não podemos olhar mais as pessoas simplesmente como carne. E como carnais olhamos muito mais os defeitos carnais das pessoas. Mas se olharmos sobre o contexto que Paulo ensina como espirituais, nós vamos olhá-las como alvos. Então, estende a sua mãozinha bem linda, né, quem está pertinho de você. E diga assim, o apóstolo Paulo te diz que você e eu vivemos agora só para Jesus. E se vivemos só para Jesus, então não podemos olhar as pessoas simplesmente como pessoas, mas como alvos. Quando você mudar a sua perspectiva de visão, tudo muda. Tudo muda. Quando você passar a olhar as pessoas como um possível alvo da luz, tudo muda. Sabe aquele gerente lá da sua repartição que é uma traia? Sabe? Aquele gerente que olha, que você, se você pudesse, você enterrava ele vivo, com muito amor. Sabe aquele funcionário teu que você não pode mandar embora, porque ele fica sempre, não manda não, porque conheço meus direitos. E você fica segurando a onda, sabe? Porque tem medo de levar você na justiça, sabe? Sabe aquele parente que sempre chega na tua casa e olha assim, nossa, a tua tapoeira novinha, linda. E ele já vai, nossa, mas a minha é melhor. Nossa, o almoço estava gostoso, mas o de fulana, sabe aquele parente que coloca defeito em tudo em você? Não tem não, né? Não tem não mesmo, graças a Deus. Imagina aquele crente que te visita bem naquela hora imprópria, que você está extremamente cansado e limpando tudo, e ele fica lá encostado e conversando, e você querendo trabalhar, ele nem ajuda e nem conversa, ele só conversa, nem ajuda e nem propõe te ajudar, e você com vontade de dizer, irmão, entende?
Tudo que você quer é que caia a ficha, mas o semancol dele está vencido. Então, ele não vai se mancar nunca, ele fica lá. Aí você sai daqui e vai para cá, e ele vai atrás. Sabe? Tem, não tem? Tem. É igual aquele cliente que não vai comprar nada. E cliente geralmente faz isso. Não vai comprar nada, irmão, mas faz descer a prateleira inteira. Aquele lá, o último. Está vendo aquele lá, ó? Quero ver aquele lá. Ah, não era o que eu estava pensando. Não é assim? Não tem? Aí a gente olha essas pessoas e diz, meu Deus, lá vem o chato. Lá vem o xaropão. E a gente consegue olhar para eles exatamente pela qualidade dele. Mas Paulo está dizendo, não olha ele sobre esse princípio. Olha ele como um alvo. Ele é alguém que precisa ser iluminado pelo Evangelho. É alguém que precisa conhecer o amor que você conheceu. E quando você passar a olhar as pessoas como alvo, você vai tratá-las como alvo. Não como alvo de tiro, mas como alvo do Evangelho. Tem muitas pessoas já preparando, vou começar a preparar a mira. Não é alvo de tiro, é alvo de amor. Sabe? É tão interessante quando a gente começa a treinar isso. Isso é um treinamento, você precisa treinar isso. Você não consegue fazer isso dizendo, a partir de hoje, só vou olhar todo mundo como um alvo. É um treinamento. Tem hora que você vai ter vontade de esganar o cara, mas você tem que se lembrar, ele é um alvo. Vou mudar a minha maneira de falar. Entende? Quando a gente olhar as pessoas como alvo, você peca menos. Você se irrita menos. Você cede menos à provocação. Entende? É necessário a gente tentar compreender o que é ser igreja. Existem esses dois modelos. Se você quer ser uma sinagoga deles ou uma igreja de Deus. O que você quer ser? Qual é o tipo de coisa que a gente vai ser? Sinagoga ou igreja? Entende? E olhar as pessoas como alvos não significa que eu vou fazer vista grossa aos seus defeitos. Significa que eu não vou trabalhar os seus defeitos como os meus alvos principais, mas eu vou trabalhar a mim mesmo para alcançar aquela pessoa em cima das virtudes dela. Porque é isso que nos afasta das pessoas. As suas falhas. E é isso que as pessoas se afastam de nós, pelas nossas falhas. Ninguém se afasta de você porque você é doce. Puxa, lá vem aquele cara que é tão amável, Deus me livre, não aguento ficar perto dele, é muito amável. Tem. Aquele cara ali, todo dia que ele me encontra, ele quer me pagar um café. Ah, não, Deus me livre, meu guarda, olha, não quero mais estar perto desse cara. Você não encontra pessoa assim. Você só encontra a pessoa que diz, meu Deus, olha quem está vindo. Jesus. Pega o celular. Alô, hein? Não é? Você já fez isso, né? Tinha ninguém do outro lado da linha. Você estava atendendo Jesus, né não? Oi, Jesus. Ah, sim, é verdade. Ô, irmão, já volta aí. Fui. Entende? A verdade. Quando a gente começar a olhar as pessoas e dizer, puxa, o que eu tenho dentro de mim, ela pode ter também. Eu queria que você olhasse melhor para essa pessoa e nós já vamos orar. Olha para essa pessoa que está perto de você e diga para ela assim, você não era ruim antes de conhecer Jesus? Fala a verdade. Como é que você era antes de Jesus? Você era um docinho de coco, meu bem? Ah, rapaz, tu era uma rapadura sem açúcar. A gente era ruim. Mas olha o que o Evangelho fez com você. Não mudou você? Agora imagina, se o Evangelho me mudou, que era ruim demais, o que o Evangelho pode fazer na vida de alguém que está perto de mim? Entende? E a melhor notícia, vem agora, vou ler e vou terminar. Olha o que Paulo diz. Meu Deus, irmão. Verso 17, ele diz assim, portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, tudo se fez novo.
E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Escuta isso. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados, e nos confiou a palavra da reconciliação. Escutem, a igreja não é uma sinagoga deles. A igreja é um corpo vivo, detentora de uma palavra viva, que tem o poder de reconciliar o mundo com Deus. É por isso que a igreja não pode parar. E esse é o segredo do crescimento de uma igreja. Não são estratégias. A maior estratégia que uma igreja precisa ter é a certeza de que ela foi alcançada e se reconciliou com Deus. Porque se você e eu estivermos reconciliados com Deus, então a vida de Deus vai fluir por meio de você. Eu quero orar agora com todos. E para orar, eu quero pedir a toda a igreja, todos vocês, ligados, interligados, reconciliados, queria que você abraçasse quem está perto de você assim. Feche os corredores. Isso. Feche tudo, pode, entrelaça, aqui também. Entrelaça, fecha tudo aí. Aí em cima também, chega perto. Olha aqui para mim, segura-me aqui. Se você pudesse olhar daqui de cima, você só vê um corpo, todos ligados um ao outro. Quando o corpo está assim, a reconciliação de Deus com um atinge todos. Então a vida que flui de Deus em um, flui em todos. Tudo que tem a videira verdadeira chega na ponta das varas também. A vida que flui no caule é a mesma vida que vai na última ponta do galho. Talvez você seja apenas a última pontinha do galho, mas a mesma vida que tem no caule é a mesma vida que flui dentro de você. Então, há um mundo em trevas, mas a luz está em você. Ilumine. Saia daqui esta noite entendendo que você não viva mais para você mesmo, mas para Ele. Olhe as pessoas como alvos e entenda que você é que tem o remédio de reconciliar o mundo com Deus. Entende? Deus precisa de você. Por isso Ele escolheu você. Porque Ele sabe que do seu jeitinho você pode comunicar o amor dEle para alguém. Ele sabe. Do seu jeito, da sua personalidade, mas Ele quer usar você. Ele sabe que você é nervoso, mas é do seu jeito que Ele vai alcançar alguém. Eu queria que você inclinasse a sua cabecinha, fechasse os seus olhinhos. Oh, aleluia. Meu Rei, meu Senhor, esta noite eu estou falando à igreja, Senhor. Eu estou seguindo a Tua direção para falar à igreja. E a igreja é Tua, ela entende a Sua voz. Por isso eu lhe rogo agora que a Sua voz seja assentada no coração de cada um aqui. E que saiamos daqui esta noite entendendo que não somos sinagoga deles,
mas somos igreja tua. Não somos uma instituição falida da qual a religião domina. Somos um corpo vivo no qual o Cristo reina. E é por conta de Ele reinar, aleluia, que eu quero te pedir que esta igreja entenda, Senhor, que ela não pode viver mais para ela, para as suas vontades pessoais, que o que importa é a sua vontade, que a sua vontade não vai me privar do direito de ser feliz e de ter coisas boas e de desfrutar coisas boas, mas que a sua vontade me dará todas essas coisas desde quando eu viva para ti. Senhor, ensina essa igreja a olhar as pessoas como alvos de tua graça, não como inimigos meus, mas entendendo que se eu não fizer dele um amigo teu, ele vai para o inferno. Então ajuda, Senhor, ajuda a gente a entender o nosso papel como igreja aqui nesta cidade. Que amanhã, segunda-feira, ou hoje mesmo no restaurante, qualquer lanche que essa igreja for, ele possa exercer esse sentimento de ser igreja. E de a partir de então, Senhor, assumir essa postura de que é o instrumento usado por Ti para mudar a vida de alguém em Dourados. Aqui está, Senhor, a igreja Tua, que Tu podes usar para mudar esta cidade. Cada pessoa que está aqui dentro, há um potencial dentro dela que o Senhor colocou para mudar esta cidade. Então os use, Pai. Os use no nome de Jesus. Eu lhe imploro isso em nome de Jesus. Oh, em nome de Jesus. Antes dessa canção ser cantada, eu peço-lhe uma última vez, olha para mim aqui. Eles vão cantar essa canção. Eu não vou nem convidar pessoas a aceitarem Jesus hoje. Eu quero que você reflita nisso. Jesus está aqui, Ele é uma decisão pessoal. Você pode decidir por Ele. Mas eu queria que você se decidisse a ser um instrumento dEle. Ao sair daqui esta noite com a certeza plena de que você é a pessoa que pode livrar alguém da condenação eterna. E você vai abraçar alguém antes de sair daqui. E ao som dessa canção, talvez abraçar 5 ou 6 pessoas. E dizer a esta pessoa, entenda, a palavra da reconciliação está dentro de você. Você pode salvar alguém. Você pode. Enquanto eles cantam, que o Senhor te dê uma semana abençoada. Que você aproveite as oportunidades que virão sobre você. E que os céus se abram sobre a sua vida. E que a vida gerada multiplique sobre você.